Olá, gente. Vamos dar continuidade ao nosso curso de prevenção e controle de perdas. E na aula de hoje a gente vai aprender uma técnica de análise de risco chamada ANFI. ANFI é a sigla para análise dos modos de falha e efeito. Para essa técnica de análise de risco, a gente vai tentar entender quais são o que é um sistema, os componentes de um sistema, compreender os modos de falha desse sistema através da análise dos seus componentes e, entendendo as possíveis falhas, entender as suas consequências. Então ele é aplicável aonde? Em sistemas, em equipamentos, em instalações e em pessoas, porque as pessoas também falham. A gente pode entender aí as pessoas como um sistema, fazendo ou até mesmo como componente, fazendo parte de um todo. Então, a ANFI é uma técnica de análise de risco que consiste em identificar modos de falhas dos componentes de um sistema e, por consequência, os efeitos dessas falhas para o sistema, para o meio ambiente em si e para o próprio componente. Então, o foco seria componentes e suas falhas. Então, o primeiro passo seria o quê? Em termos de metodologia, para aplicar essa técnica. Selecionar um sistema. Daí em diante, a gente vai dividir esse sistema em componentes. Entender as funções dos componentes. Descrever as funções desses componentes. É um disjuntor, para que serve um disjuntor? É um contactor, para que serve o contactor? É uma válvula, para que serve aquela válvula? É um sistema de mitigação de incêndio, um sprinklers. Então, o sprinklers ele vai servir para determinada situação. É um sensor. Então, eu tenho que entender aquele componente, para que ele serve. Aplicar a lista de modos de falhas aos componentes, verificando as possíveis falhas. Então, eu vou ter que verificar o que é possível aqui. Os contatos podem se fundir, né, de modo a eu não atuar, ou então a instalação tá, vamos dizer assim, subdimensionada ou superdimensionada, um disjuntor, ou seja, aquele sensor ele pode ter uma falha por questões de temperatura inadequada, enfim. Eu tenho que verificar essas possíveis falhas e, uma vez verificando a possível falha, eu tenho que verificar os efeitos dessa falha para o sistema, para o ambiente e para o próprio componente. Né? Verificando se há erro, tomar o conhecimento da falha e estabelecer medida de controle de risco e de controle de emergência. Então a técnica é essa. Eu posso utilizar técnicas auxiliares, como uma análise de valor, que vai descrever as funções do sistema e do componente, a teoria das falhas, que é a identificação dos modos de falha, o RASOP, para a identificação de falha por meio de palavra-guia, a pouco fluido, fluido alto, fluido baixo, fluido nenhum, né? Então tem consequência. Lista de verificação, que é o monitoramento da implantação de medidas recomendadas pela ANFI. Uma vez que eu fiz desculpa, viu, gente? Não é Covid, não. É saliva mesmo. Engasguei com saliva, falando rápido. Então, o que é que ocorre? A gente vai verificar, vai identificar um sistema, aliás, selecionar um sistema, identificar seus componentes, tentar verificar as possíveis falhas desses componentes, as consequências para o sistema, o meio ambiente e para o próprio componente. E aí eu posso estar estabelecendo medida de controle. Essas medidas de controle eu vou ter que também verificar se elas estão sendo implementadas e se elas estão sendo viáveis. Senão eu vou ter que voltar, vou ter que fazer uma retroalimentação e voltar lá para o começo. Tá? No caso, para o comecinho que eu digo, para a identificação dos componentes, descrever os componentes, enfim, seguir aquela mesma sequência. Aqui a gente tem um exemplo para um sistema de aquecimento de água de um chuveiro. Uma coisa simples. Tá? Então, aqui a gente tem a ANFI. O objeto de análise seria o sistema de aquecimento de água do chuveiro.
enfim, órgão, folha, número, data, o executor, executado por quem, vamos lá, eletricista, né, eletrotécnico, enfim. Eu tenho componentes, são os disjuntor, fusível, fiação e a resistência. Modo de falha, temporal, não interrompe o circuito a tempo, ou seja, está falhando o disjuntor. Há uma sobrecorrente, ele não está atuando. Fusível, ação estranha, abre o circuito sem sobrecarga, ou seja, o fusível está protegendo sem haver a possibilidade de sobrecarga. Aí eu vou para os efeitos. O efeito para o componente em si, queima do fusível por alta amperagem, já que o disjuntor não está atuando. E aí, efeito para o componente fusível, resistência deixa de liberar calor por falta de corrente, ou seja, um efeito num componente do sistema, né, que seria a resistência, que é justamente o que aquece a água. No sistema nenhum, se o fusível interromper o circuito e a água não é aquecida, que seria a consequência disso. O método de detecção que a gente tem, visual, observando o disjuntor não vai estar atuando. Um sensorial, como diz assim, a pessoa percebe que a água está fria, a resistência não está sendo aquecida. Eu posso utilizar um instrumento de medição, que seria um amperímetro, indicando que está tendo uma baixa corrente, por isso com a consequência da água fria, que a água não tá esquentando, né? E o visual, que seria a observação do fusível, certo? Qual a medida de controle de emergência? Adquirir um disjuntor de qualidade, ou então um disjuntor adequado àquela corrente nominal, o cálculo que a gente faz. Especificar corretamente o disjuntor, que é o que eu estou falando aqui ainda agora. Estabelecer procedimento de religamento de carga com alerta para não sobrecarregar o circuito. Manter fusíveis de reserva, né? Fazer a verificação das cargas do circuito para evitar as situações de sobrecarga. Então, essas seriam as medidas mitigatórias que a gente vai ter aí. Ok, então a gente observa aqui, como eu digo, a gente segue uma sequência. Eu tenho um sistema, eu divido em componentes. Uma vez eu analiso esses componentes, analiso o modo de falha desses componentes, os seus efeitos, estabeleço métodos de detecção e de medidas de controle. É uma sequência simples, né? Contanto que a gente tenha um conhecimento desses componentes. Ah, professor, eu sou técnico de segurança do trabalho, né? Eu não tenho o conhecimento em eletrotécnica, em mecânica, em automação, enfim. Mas você vai buscar esse conhecimento, né? Faz uma equipe disciplinar, multidisciplinar. Desculpa, a palavra seria multidisciplinar, né? Para que você possa entender os componentes. Você não vai fazer isso só, né? A não ser que você tenha um conhecimento de automação, de eletrônica, de eletrotécnica, para uma situação específica como essa, tá bom? Então, no mais, e vendo que isso aqui pode ser aplicado, gente, na indústria, no hospital, na construção civil, né? Basta que você siga esses passos, entenda o sistema, faça subdivisão desses componentes, entenda o modo de falha, os efeitos e o método de detecção, estabeleça medida de controle. Tá ok? E a gente fica com essa aula de hoje encerrada. É uma aula simples para uma ferramenta bastante simples, porém muito útil, certo? A dica aqui, ó, tá aqui no nosso slide, ó. A ANF necessita de analista experiente e qualificado, então, para diagnosticar falhas e seus desdobramentos. Então, se eu não tenho aquela experiência naquele sistema, naquele componente, eu tenho que buscar alguém que tenha essa experiência. Valeu, gente, até a próxima.